Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crise da ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho como essa ansiedade vem interferir nessa questão da nossa saúde emocional. Por que que muitas vezes nós dizemos que sofremos muito por crises de ansiedade? Nós temos o hábito e a cultura de viver uma vida extremamente acelerada. E quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que levar em consideração que a nossa atividade, a nossa rotina do dia a dia, ela interfere totalmente em como que a gente lida com as nossas questões pessoais de fato. E a ansiedade é justamente isso. É esse pensamento acelerado que é desencadeado justamente por essa preocupação excessiva, intensa e persistente que geram alguns sentimentos de insegurança, de vulnerabilidade, medos. E quando a gente vai tratar da questão da ansiedade, a gente precisa levar em consideração três aspectos que são fundamentais. A gente primeiro precisamos aprender a ter um pouco do controle dos nossos pensamentos. Segundo ponto é a identificação das nossas sombras. Identificar quais são as nossas fraquezas, o que é que faz a gente realmente nos sentir vulneráveis, né, diante de algumas situações. E reduzir, o outro ponto é reduzir esses aspectos que alimentam essas nossas fraquezas, que tendem a tirar as nossas energias, que desgastam as nossas forças, que impedem a gente de compreender melhor nossa percepção sobre os fatos que acontecem. Para a gente falar da ansiedade, a gente tem dois tipos de ansiedade que é fundamental a gente trabalhar. A primeira ansiedade é a ansiedade realista. O que é essa ansiedade? Ela é uma ansiedade que surge frente a um perigo iminente. Esse perigo ele é real. Ele aparece e exige que a pessoa tenha uma ação, uma reação imediata. E muitas vezes essa reação ela chega a ser impossível, porque esse medo nos surpreende. Esse medo ele pega a gente de forma desprevenida e a gente de alguma forma precisa reagir a ele, né? E nós temos também a ansiedade neurótica, que já é quando os perigos são desconhecidos e a gente tende a imaginar, a criá-los de forma fictícia, que vai anteceder esse é um pensamento que vem anteceder, né, e que gera muitas vezes grandes sofrimentos na vida das pessoas. É onde surge cada vez mais os medos, né, os medos construídos, os medos que ganham grandes proporções. Tem uma frase que eu acho de extrema importância que fala o seguinte: você não sabe o quão forte é até que seja necessário você ser forte. Muitas vezes a gente não sabe a força que nós temos até que a gente precise enfrentá-las, né, no nosso dia a dia. Só quando esse perigo chega de fato, que a gente tem essa ansiedade realista, que a gente sente todo aquele medo, toda aquela aflição, todas aquelas reações fisiológicas mesmo do organismo, é que a gente realmente entende qual é a força e a capacidade que nós temos de enfrentar os nossos desafios e os nossos medos. E o medo é justamente isso. O medo é essa antecipação fictícia de um fato. A gente tende a criá-lo, a gente tende a fantasiá-lo de acordo com o que a gente vive, né? De acordo com o que a gente considera os fatos sobre a nossa história da vida. Tem muito a ver com o nosso sentido e significado que a gente dá no decorrer das nossas vidas. E é interessante quando a gente descobre isso, porque a gente trabalha basicamente, assim como a ansiedade, a gente trabalha com o medo também de duas formas. Nós temos o conceito do medo iminente, que é um medo quando o perigo já está à frente, que o perigo acontece imediatamente e não depende muito da pessoa. Ela não tem controle, então acontece um perigo, ela sente aquele medo, mas é um medo que exige que ela haja. Então ela vai ter uma ação
uma reação que seja, mas ela precisa de fato naquele momento, porque ela está ali frente a um perigo iminente mesmo. E nós temos aí também o medo previsto, que geralmente ele tende a paralisar as pessoas, porque tem muito a ver de como que a gente prevê esse medo. Eu começo a idealizar, se tal se tal situação acontecer, eu vou me sentir assim. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente esquece que muitas vezes, quando acontece de fato uma situação, nós tendemos a reagir completamente diferente daquilo que nós idealizamos, criamos expectativas, seja para o bom ou para o ruim. E basicamente é isso que acontece mesmo. E quando a gente trabalha essa questão do medo previsto, que está muito relacionado à ansiedade neurótica, a gente vê basicamente como que nós lidamos com as nossas relações, como que nós nos posicionamos diante da vida. É interessante, né? Porque aqui a gente vê qual é o papel que nós tendemos a interpretar, se é o de vítima ou se é o de culpado, né? Quando a gente tem um papel de vítima, a gente tende a alimentar muito mais forte esse sentimento, porque esse sofrimento, porque a gente tende a compreender que sempre a culpa é do outro e a gente está sempre na espera com que o outro faça alguma coisa para nos tirar daquela condição aversiva que nós estamos e que muitas vezes nós nos colocamos diante daquela situação. Ou de culpa, quando a gente tem a tendência de assumir responsabilidades que não cabem a nós, que não são o papel da gente. Então, a gente prefere assumir uma culpa que é de uma responsabilidade do outro e traz essa carga de responsabilidade, onde a gente vai cada vez mais estimular aquela questão do pensamento acelerado, né, que é desencadeado justamente por essa preocupação excessiva de algo que eu não tenho controle, que não é minha responsabilidade fazer. Então, isso é fundamental a gente avaliar, né? Então, esse processo de trabalhar entre a ansiedade e o medo, nós vamos ver que ele é basicamente a identificação de como nós alimentamos esse nosso sofrimento, como que a gente lida com as nossas frustrações, e nós vamos entender que basicamente está muito relacionado ao nosso hábito cultural mesmo, sabe? Porque o medo surge a cada pensamento que a gente cria e a cada ação que a gente tem.